Há mais de 3.000 anos, em uma terra distante, nas margens do rio Nilo, nasceu um homem cuja história se tornaria um dos maiores legados da fé, da liderança e da luta pela liberdade. Seu nome era Moisés. Ele veio ao mundo numa época de grande opressão, quando os filhos de Israel, o povo escolhido de Deus, estavam escravizados no Egito, vivendo sob o domínio de um faraó tirano. No entanto, sua vida não seria como as demais. Moisés, ainda bebê, foi salvo de um decreto de morte do faraó, que ordenava a morte de todos os recém-nascidos hebreus. Sua mãe, numa coragem imensa, o colocou em um cesto e o deixou flutuar nas águas do Nilo, esperando que Deus o protegesse. E foi assim que a filha do faraó encontrou o menino e o adotou, dando-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Moisés cresceu como um príncipe no palácio do Egito, vivendo entre os egípcios, mas com o sangue e a fé do povo hebreu correndo em suas veias. No entanto, o chamado de Deus para Moisés veio de uma maneira extraordinária. Quando ele já era um homem adulto, Moisés viu uma visão fascinante, uma sarça ardente que não se consumia. Ali, Deus falou com ele, revelando sua missão para o libertar do cativeiro egípcio e guiar os israelitas até a terra prometida. Mesmo relutante, Moisés obedeceu ao chamado e retornou ao Egito para confrontar o faraó. Através de uma série de milagres e pragas, Moisés e Deus convenceram o faraó a libertar os israelitas. A travessia do Mar Vermelho foi um dos maiores feitos de sua vida. Quando o povo de Israel estava encurralado pelos egípcios, Deus usou Moisés para abrir as águas do mar, permitindo que os israelitas escapassem e, logo depois, afundando os soldados egípcios que os perseguiam. O povo, então, começou uma jornada que duraria 40 anos no deserto. Moisés liderou os israelitas com sabedoria e fidelidade, recebendo de Deus as tábuas da lei, os 10 mandamentos e instruções para a construção do tabernáculo, o lugar onde Deus habitaria com seu povo. Durante esses 40 anos, Moisés enfrentou desafios e questionamentos, mas sempre permaneceu firme em sua missão. Apesar de sua força espiritual e moral, ele não era imune ao peso de ser líder, e muitas vezes o povo demonstrava falta de fé e gratidão. O grande desejo de Moisés sempre foi entrar na terra prometida. No entanto, Deus revelou a ele que ele não entraria no território prometido, mas sim que seu sucessor, Josué, seria quem conduziria o povo à conquista da terra. Moisés aceitou a decisão de Deus com humildade e obediência. E assim, ele subiu ao Monte Nebo, na terra de Moabe, para ver de longe a terra prometida antes de sua morte. O que aconteceu depois da morte de Moisés é um dos maiores mistérios da Bíblia. A narrativa bíblica nos diz que Moisés morreu ali, no Monte Nebo, mas algo curioso e inexplicável aconteceu com seu corpo. O livro de Deuteronômio, no capítulo 34, revela que Moisés foi sepultado por Deus em um lugar secreto, em algum lugar no vale, mas ninguém sabe exatamente onde. E Moisés morreu ali, conforme a palavra do Senhor, e ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o seu sepulcro, diz o versículo 5 e 6. Este mistério é uma das maiores curiosidades em torno da morte de Moisés. O próprio Deus sepultou Moisés, mas ao fazer isso, ele não permitiu que ninguém soubesse o local exato de seu túmulo. Por que Deus fez isso? A Bíblia não revela explicitamente, mas há várias teorias. Alguns estudiosos acreditam que Deus fez isso para evitar que os israelitas venerassem o local do sepultamento de Moisés, transformando-o em um lugar de adoração, o que desviaria a atenção de Deus para Moisés. Outros sugerem que, ao esconder o corpo de Moisés, Deus queria garantir que a verdadeira homenagem à sua vida e obra fosse dada não à sua sepultura, mas à sua missão de libertar Israel e conduzi-lo a Deus. O fato de ninguém ter encontrado o túmulo de Moisés também enfatiza o caráter único de sua missão. Moisés não era um homem comum, e seu legado não poderia ser reduzido a um local físico, mas sim à obediência a Deus e ao cumprimento da promessa de salvação para o povo de Israel. Ele permaneceu, em muitas maneiras, como um intermediário entre Deus e o seu povo até o final de sua vida. Embora o corpo de Moisés tenha sido ocultado, o seu legado nunca desapareceu.
Após sua morte, Deus levantou Josué como seu sucessor, e o povo de Israel continuou a jornada para a terra prometida. Mas Moisés permaneceu como uma figura central na fé judaica, cristã e islâmica. Sua história inspira milhões de pessoas ao redor do mundo, até os dias de hoje, com sua coragem, fé e dedicação a Deus. Muitas perguntas permanecem sem resposta sobre a vida e a morte de Moisés, mas o mais importante é o que ele representou. Um líder fiel a Deus, um homem humilde que não buscava a glória pessoal, mas sim a libertação e o bem-estar de seu povo. E mesmo sem saber o destino final de seu corpo, a lembrança de Moisés segue viva em seu exemplo e nos feitos que realizou, por intermédio de Deus. Essa história de Moisés, com todos os seus mistérios e feitos, continua a ser uma das mais poderosas lições sobre liderança, fé e obediência a Deus. E embora ninguém saiba onde Moisés foi sepultado, a verdadeira sepultura de Moisés está em seus feitos, que permanecem vivos no coração de todos que buscam a verdade e a liberdade que ele ajudou a trazer para o povo de Deus.